Imagine um lugar onde o ar pesa, carregado não apenas de poeira e fumaça, mas também de uma sensação palpável de luta. Um lugar onde a infraestrutura parece desmoronar sob o peso de milhões de vidas. E a pobreza não é uma estatística distante, mas uma presença constante, visível em cada esquina, em cada olhar. Este é o Paquistão, uma nação de contrastes brutais, onde a beleza de paisagens milenares se choca com a dura realidade de um dos ambientes urbanos mais desafiadores do planeta. Não se trata apenas de ruas sem asfalto ou edifícios em ruínas. Estamos falando de rios que se tornaram esgotos a céu aberto, de montanhas de lixo que se elevam como marcos indesejados nas periferias das grandes cidades, e de uma poluição atmosférica que, em certos dias, faz de Karachi ou Lahore algumas das cidades com o pior índice de qualidade do ar no mundo. A gestão de resíduos é precária. A água potável é um luxo em muitas áreas e a superlotação urbana exacerba cada um desses problemas, criando um ciclo vicioso de insalubridade e doença. Neste cenário, a pergunta que ecoa é: como se vive? Como se sobrevive em meio a tamanha adversidade? Para milhões de paquistaneses, a resiliência não é uma escolha, mas uma condição de existência. Eles navegam por um sistema de saúde sobrecarregado, por escolas com recursos mínimos e por um mercado de trabalho informal, que oferece pouca segurança. A vida cotidiana é uma maratona, onde a busca por recursos básicos consome grande parte da energia e do tempo, deixando pouco espaço para o planejamento a longo prazo ou para a simples dignidade. Mundo pouco explorado, embarca agora em uma jornada para desvendar as camadas dessa complexa nação, não para julgar, mas para entender. Para ir além das imagens superficiais e mergulhar nas razões históricas, geográficas e sociais que moldaram o Paquistão de hoje. Vamos explorar como a segunda maior população muçulmana do mundo, com uma rica herança cultural e uma geografia deslumbrante, se vê enredada em desafios que parecem intransponíveis. Prepare-se para uma imersão em um mundo onde a luta é constante, mas a vida, de alguma forma, persiste. O Paquistão, uma nação encravada no sul da Ásia, é uma terra de extremos geográficos. Ao norte, as imponentes cordilheiras do Himalaia, Karakorum e Hindu Kush, se erguem, abrigando picos gélidos como o K2, a segunda montanha mais alta do mundo. Essas formações são a caixa d'água do país, alimentando o vital rio Indo, que serpenteia por mais de 3.000 quilômetros, irrigando vastas planícies férteis. É nessa bacia que reside o coração agrícola da nação, um contraste com as extensões áridas do deserto do Thar, a leste, e o planalto seco do Baluchistão a sudoeste. Essa transição abrupta de paisagens define o ambiente e os desafios inerentes à vida paquistanesa. O clima é igualmente extremo, com verões abrasadores, onde temperaturas nas planícies superam os 45 graus Celsius, e invernos rigorosos nas montanhas. As monções, vitais para a agricultura, trazem inundações devastadoras que anualmente desabrigam milhões e causam perdas incalculáveis. Essa dependência do Indo torna o Paquistão um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. O derretimento acelerado das geleiras ameaça o fluxo de água a longo prazo, enquanto secas e inundações mais intensas se tornam a nova normalidade. A escassez de água já é uma crise premente, com grande parte da população sem acesso a fontes seguras. Essa complexa realidade geográfica e climática amplifica outros desafios ambientais. A desflorestação avança, contribuindo para a erosão do solo, e a desertificação ameaça terras cultiváveis. A poluição, que vai além das cidades, atinge rios e solos, com resíduos industriais e plásticos.
comprometendo a saúde pública e a biodiversidade. A vida cotidiana no Paquistão é, assim, moldada por essa interação brutal com seu ambiente. A luta por recursos, a vulnerabilidade a desastres e a necessidade de adaptação definem a existência de seus habitantes. É nesse cenário de belezas naturais e adversidades ambientais que a rica e conturbada história do Paquistão se desenha, forjando uma resiliência indomável em seu povo. A resiliência de um povo, moldada pelas intempéries de sua geografia, é também forjada na fornalha da história, e o Paquistão é um testamento vivo disso. Muito antes de ser uma nação independente, esta terra foi o berço de uma das mais antigas civilizações fluviais do mundo, a civilização do Vale do Indo, que floresceu por volta de 2500 a.C. em locais como Mohenjo-Daro e Harappa. Vestígios de suas cidades planejadas e sistemas avançados revelam uma sociedade complexa e próspera. Após o declínio dessa civilização, a região se tornou um caldeirão de impérios e culturas. Persas, gregos, sob Alexandre o Grande, e sucessivas ondas de invasões moldaram sua identidade. Contudo, foi a chegada do Islã, a partir do século VIII, que deixou a marca mais indelével, transformando a demografia e a cultura local. Dinastias muçulmanas, como o Sultanato de Delhi e o Império Mogol, dominaram a paisagem por séculos, estabelecendo tradições que ainda hoje ressoam. O século XIX trouxe a ascensão do Raj britânico, que unificou grande parte do subcontinente indiano. Durante esse período, as tensões entre as comunidades hindu e muçulmana se acentuaram. Com a iminência da independência após a Segunda Guerra Mundial, Muhammad Ali Jinnah, líder da Liga Muçulmana, defendeu a criação de um Estado separado para os muçulmanos, temendo subjugação em uma Índia unida. Assim, em 14 de agosto de 1947, nasceu o Paquistão, um país dividido em duas alas, oriental e ocidental, por mais de 1.500 quilômetros de território indiano. A partição foi um evento cataclísmico, marcado por uma das maiores migrações forçadas da história, com milhões de pessoas cruzando fronteiras em meio a uma violência que ceifou centenas de milhares de vidas. Esse parto traumático deixou cicatrizes profundas e um legado de desconfiança e conflito, notadamente na disputa pela Caxemira, que perdura. Os primeiros anos do Paquistão independente foram de intensa turbulência. A falta de infraestrutura e uma elite administrativa coesa, somada às tensões regionais e étnicas, fragilizou a jovem nação. A ala oriental, geograficamente separada e culturalmente distinta, culminou em uma guerra civil em 1971 que levou à independência de Bangladesh. Essa perda de território foi um golpe devastador. Desde então, o país tem oscilado entre regimes militares autoritários e governos civis instáveis. Essa montanha-russa política, somada aos desafios econômicos e à influência de grupos extremistas, moldou um Estado em constante busca por identidade e estabilidade, cujas ramificações se estendem profundamente na realidade social e econômica de hoje. A instabilidade política e os desafios geográficos que moldaram a história do Paquistão reverberam diretamente em sua complexa realidade econômica e social. Com uma população que ultrapassa os 240 milhões de habitantes, o país enfrenta uma pressão demográfica imensa, onde a maioria, cerca de 60%, vive em áreas rurais, mas a urbanização acelerada sobrecarrega cidades já caóticas, como Karachi e Lahore. A economia, em grande parte, ainda se apoia na agricultura, que emprega uma parcela significativa da força de trabalho, mas é vulnerável às intempéries climáticas e à falta de modernização. O Paquistão lida com uma pobreza endêmica. Estima-se que mais de 30% da população viva abaixo da linha da pobreza,
com milhões de pessoas lutando para garantir as necessidades básicas. O setor informal domina grande parte da atividade econômica, oferecendo empregos precários e sem qualquer tipo de segurança social. Vendedores ambulantes, trabalhadores da construção civil sem contrato e pequenos comerciantes formam a espinha dorsal de uma economia que luta contra a inflação galopante e a desvalorização constante da rúpia paquistanesa, corroendo o poder de compra da população e tornando bens essenciais cada vez mais inacessíveis. A infraestrutura é um gargalo persistente. O acesso à eletricidade é intermitente em muitas regiões e a dependência de combustíveis fósseis agrava a poluição e a crise energética. A rede de transporte, embora em expansão, ainda é insuficiente para as demandas de um país tão vasto e populoso. No âmbito social, o sistema de saúde é cronicamente subfinanciado e sobrecarregado, com hospitais públicos lutando para atender a demanda e a falta de médicos e medicamentos sendo uma realidade em áreas remotas. Doenças preveníveis, como a poliomielite, ainda representam um desafio significativo em certas localidades. A educação é outro pilar fragilizado. Apesar dos esforços, a taxa de alfabetização permanece baixa, especialmente entre as mulheres e em regiões rurais. Milhões de crianças estão fora da escola, muitas vezes devido à necessidade de contribuir para a renda familiar ou à falta de acesso a instituições de qualidade. A lacuna entre a educação pública e as escolas privadas de elite é abissal, perpetuando um ciclo de desigualdade. Essa realidade econômica e social, marcada pela escassez de oportunidades e pela luta diária pela sobrevivência, molda a perspectiva e a resiliência do povo paquistanês, que, apesar de tudo, encontra formas de manter viva uma rica tapeçaria de tradições e costumes. Em meio à instabilidade e aos desafios econômicos que marcam o Paquistão, emerge um mosaico cultural vibrante, testemunho da resiliência de seu povo. No cerne da identidade paquistanesa, o Islã se impõe como pilar fundamental, permeando cada aspecto da vida. As mesquitas pontuam a paisagem, e o chamado à oração, 5 vezes ao dia, dita o ritmo da existência. Embora a maioria da população seja sunita, a coexistência com uma significativa minoria xiita, apesar de tensões pontuais, não ofusca a profunda fé que une a nação. Uma expressão singular dessa fé é o sufismo, uma corrente mística do Islã profundamente enraizada. Os santuários sufis, ou dargahs, são epicentros de devoção, onde a música devocional qawwali, com seus ritmos hipnóticos e letras poéticas, eleva a alma. Esses espaços atraem multidões em busca de refúgio espiritual e de uma conexão mais profunda com o divino, manifestando uma expressão artística e religiosa que transcende a ortodoxia. É um contraste fascinante com a dureza da vida diária, onde a fé se torna refúgio e forma de resistência. O Paquistão é de fato um caldeirão de etnias. Punjabis, Sindhis, Pashtuns, Balochis e Muhajirs, entre outros, contribuem com suas línguas, costumes e vestimentas únicas. Essa pluralidade se manifesta em danças folclóricas vibrantes, como o Jumar Sindhi ou o vigoroso Atam Pashtun, e em tradições tribais que resistem ao tempo. Apesar das tensões históricas que por vezes desafiam a unidade, essa diversidade é uma fonte inegável de riqueza cultural, visível em cada interação, em cada mercado local. A família é a pedra angular da sociedade paquistanesa, com laços fortes e um profundo respeito pelos mais velhos. A hospitalidade é uma virtude sagrada. Mesmo nas casas mais modestas, um visitante é acolhido com generosidade, um chá quente e o melhor que a casa pode oferecer.
um gesto que transcende a pobreza material. Festividades como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são celebradas com fervor, unindo famílias e comunidades em banquetes e orações coletivas, reforçando os laços sociais. A culinária reflete essa riqueza. Pratos aromáticos e picantes, como o biryani e o karahi, variam regionalmente. O chá, especialmente o chai, é uma constante, presente em todos os momentos do dia. No campo das artes, o Paquistão se destaca pelos têxteis bordados, pela cerâmica vibrante e, de forma singular, pela arte de decorar caminhões e ônibus, transformando-os em obras de arte ambulantes que colorem as estradas. E, acima de tudo, o cricket. Não apenas um esporte, mas uma paixão nacional que transcende classes sociais, unindo milhões em torcidas apaixonadas, um raro momento de união em um país tão complexo e dividido. Essa tapeçaria cultural, embora resiliente, enfrenta as pressões da modernidade e, em alguns casos, do extremismo. A urbanização e a globalização desafiam a preservação de certas tradições, enquanto a polarização ideológica pode ameaçar a coexistência. Contudo, em meio ao caos e à luta, a cultura paquistanesa persiste como um pilar de identidade e um lembrete constante da rica herança que, apesar de tudo, continua a definir e a inspirar seu povo, oferecendo um contraste vibrante à dureza da vida diária e nos convidando a olhar para os pontos de interesse que, de alguma forma, atraem viajantes a esta terra de paradoxos. Apesar dos desafios e da imagem, muitas vezes distorcida, o Paquistão guarda um potencial turístico vastíssimo, ainda pouco explorado. Longe das manchetes sobre instabilidade, o país oferece paisagens de tirar o fôlego e um patrimônio cultural milenar. O grande paradoxo reside na dicotomia entre a riqueza de suas ofertas e a dificuldade em atrair visitantes, em grande parte devido a questões de segurança e infraestrutura. No extremo norte, as regiões de Gilgit-Baltistão são a joia da coroa. Ali, as três maiores cordilheiras do mundo, Himalaia, Karakoram e Hindu Kush, se encontram, criando um espetáculo natural inigualável. Picos majestosos como o K2 e o Nanga Parbat atraem montanhistas e aventureiros, enquanto vales verdejantes como Hunza e Skardu oferecem trilhas cênicas e vilarejos pitorescos. A beleza dessas paisagens, que se transformam dramaticamente com as estações, é um convite à exploração e à imersão em uma cultura local de hospitalidade, proporcionando uma experiência autêntica para quem se aventura por essas estradas. Descendo para as planícies, o legado de civilizações antigas e impérios islâmicos se manifesta em sítios arqueológicos e arquitetura grandiosa. Lahore, a capital cultural, é um tesouro mogol, onde o Forte de Lahore e a Mesquita Badshahi testemunham a opulência de um império. Islamabad, a capital moderna, contrasta com sua arquitetura planejada e a icônica Mesquita Faisal. Mais ao sul, as ruínas de Mohenjo-Daro e Harappa, no Vale do Indo, transportam o visitante a uma das primeiras civilizações urbanas do planeta, revelando um planejamento sofisticado de mais de 4.500 anos. Taxila, um antigo centro budista, narra a influência do budismo. Os santuários sufis, por sua vez, continuam a ser epicentros de devoção e celebração, onde a música qawwali e a fé criam uma atmosfera eletrizante. No entanto, o turismo no Paquistão não é isento de desafios. A percepção de insegurança, embora as condições tenham melhorado, ainda afasta muitos viajantes. A infraestrutura turística, especialmente fora dos grandes centros, pode ser rudimentar, e o acesso a certas áreas requer licenças. A burocracia e a falta de investimentos em marketing limitam o alcance de seu potencial. Para o viajante, é uma jornada que exige preparação,
respeito às tradições locais e uma mente aberta. É uma recompensa para aqueles dispostos a desbravar um destino que, apesar de suas lutas, guarda uma beleza e uma história que poucos lugares no mundo podem igualar, revelando ainda mais camadas de contraste e paradoxo que permeiam a vida paquistanesa. O Paquistão, como um livro de muitas páginas, revela a cada virar de folha uma nova camada de contrastes e paradoxos. A nação que se ergueu sobre a promessa de um lar para milhões de muçulmanos hoje se debate com a herança de uma partição sangrenta, à sombra da instabilidade política e a pressão de um ambiente em colapso. É uma terra onde a majestade intocada das montanhas do norte convive com a asfixia das cidades mais poluídas do mundo, onde a riqueza de uma cultura milenar é ofuscada pela pobreza que assola milhões. A resiliência do povo paquistanês não é apenas uma característica, mas uma necessidade diária, uma luta silenciosa contra a adversidade que se manifesta em cada rosto, em cada gesto de esperança em meio ao caos. Eles navegam por um sistema de saúde sobrecarregado, por escolas com recursos mínimos e por um mercado de trabalho informal que oferece pouca segurança. Mas ainda assim, a vida persiste. Neste cenário de extremos, um fato silencia. O Paquistão é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, projetado para enfrentar escassez hídrica severa e inundações catastróficas com frequência crescente, enquanto sua infraestrutura e economia lutam para se adaptar. É uma nação que, apesar de sua contribuição mínima para as emissões globais, arca com um custo desproporcional. Imagine por um instante uma criança em Lahore, com os olhos marejados pela fumaça e poeira, mas ainda assim um sorriso se abrindo ao avistar um colorido caminhão ricamente decorado, transformado em uma obra de arte ambulante. Essa imagem simbólica resume a essência paquistanesa, a capacidade de encontrar beleza e significado em meio à dureza, de transformar o ordinário em extraordinário, de manter a esperança viva onde ela parece mais escassa. É a arte que se recusa a ser silenciada pela adversidade, a fé que se mantém firme mesmo diante da incerteza. O que o Paquistão nos ensina é que a realidade de uma nação nunca é unidimensional. É um lembrete contundente de que, por trás das manchetes e dos estereótipos, existem milhões de vidas complexas, forjadas por uma história turbulenta e um presente desafiador. É um espelho que reflete as consequências da desigualdade global, da exploração ambiental e da instabilidade geopolítica. Mas é também um testemunho da inquebrantável força do espírito humano, da capacidade de adaptação e da profunda conexão com a cultura e a fé. Mundo pouco explorado abriu uma janela para este universo de paradoxos, convidando a reflexão sobre a interconexão de nossos mundos. Diante de tamanha complexidade, de paisagens que tiram o fôlego e de desafios que parecem intransponíveis, uma pergunta ecoa: você sobreviveria aqui? Que lições podemos tirar da resiliência e da fé de um povo que, apesar de tudo, continua a erguer-se a cada novo amanhecer, buscando um futuro mais justo e menos incerto?